Então, nós sabemos que quando eu tenho uma reação de um reagente A com um reagente B, eu consigo fazer um cálculo e saber exatamente o quanto de C ele vai formar. Mas nem sempre esse C é formado na sua totalidade. Por quê? Porque eu posso ter algumas questões, reacionais, algumas questões que envolvem o meu processo, fazendo com que eu não tenha a produção do que era esperado do meu produto. Isso pode acontecer tanto em reações que são irreversíveis, como também em reações que são reversíveis. Então, o que acontece numa reação reversível? Quando ela atinge o equilíbrio, que nós sabemos que o equilíbrio é quando eu tenho que a velocidade da minha reação, no sentido de reagente, possui a mesma velocidade da minha reação que acontece no sentido contrário. Então, ali eu não tenho uma variação de concentração, nem dos meus reagentes, nem do meu produto. Só que me interessa uma reação que atinge o equilíbrio. Então, se o meu objetivo é produzir o produto, né, final, em grande quantidade, então vamos supor que eu tenho uma fábrica da produção de um determinado produto. O meu objetivo é que todo aquele meu reagente que está sendo utilizado, ele seja transformado em produto. Então, se a minha reação ela atinge um equilíbrio, certamente naquele meu reator eu vou ter parte do meu reagente e parte do meu produto, que ainda vai me trazer um gasto de tempo e de energia para promover a purificação desse meu produto. Então, eu vou precisar promover um método de separação para recolher esse meu produto o mais puro possível. Então, o que nós desejamos? Nós desejamos sempre que a minha reação, ela ocorra o mais próximo de 100% possível. Então, o que a gente faz? Lembra que vocês viram lá na fisicoquímica, não, acho que viram na qualitativa 1, a questão dos rendimentos. E que existe a lei de Le Chatelier, que me permite alterar o equilíbrio da minha reação. Alguém lembra quais são esses parâmetros? O que eu posso fazer para alterar ou para deslocar a minha reação que está em equilíbrio? Alguém lembra? Pode ser o aumento do meu reagente, que eu aumentando a concentração do meu reagente, eu vou deslocar a minha reação no sentido de produto. Por que eu desloco no sentido de produto? Porque a tendência é a minha reação consumir esse meu excesso. E aí, ao consumir esse excesso, ele vai gerar o produto, né? Pode ser retirando, diminuindo a concentração de produto, porque aí, quando eu diminuo a concentração do meu produto, o meu equilíbrio tende a repor esse produto que tá sendo retirado, né? E depois eu posso ter variação de temperatura, que aí vai depender se o meu sistema ele é exotérmico ou endotérmico. Então, se o meu sistema é exotérmico, então eu diminuindo a temperatura, eu favoreço a minha reação no sentido do produto. E se a minha reação ela é endotérmica, né, no sentido de reagente para o produto, se eu diminuir a temperatura, ela também favorece o deslocamento da reação, certo? E o catalisador? O catalisador ele vai alterar alguma coisa? Na verdade, o catalisador ele só vai fazer com que eu tenha um aumento de velocidade. Então, ele só vai fazer com que eu tenha um aumento na velocidade para que meu sistema chegue no equilíbrio, mas ele não altera a quantidade de produto. Diferente quando eu faço aquelas alterações utilizando aqueles parâmetros descritos na lei de Le Chatelier. Então, pessoal, o objetivo sempre é fazer com que eu tenha um rendimento de 100%, mas nem sempre é possível. Mas então eu consigo calcular e prever o quanto que essa minha reação
está rendendo, vamos dizer assim. Então, olha só o que, que ele coloca aqui na prática. Quando realizamos uma reação química, mesmo utilizando quantidades estequiométricas dos reagentes, nem sempre conseguimos obter a quantidade máxima possível dos produtos. Isso acontece porque vários fatores, né? Isso acontece por vários fatores. Assim, é comum que a reação ocorra com um rendimento real menor do que o rendimento teórico. Então, a porcentagem real do rendimento pode ser determinada de que maneira? Que o meu rendimento teórico é 100% e eu vou ter o meu rendimento real X. Então, para determinar a porcentagem do rendimento real, deve determinar antes o rendimento teórico a partir das quantidades estequiométricas. Então, como que eu vou calcular isso? Eu vou calcular o quanto que ele deveria ter produzido estequiometricamente. Só que na prática, eu vou ver que ele não produziu aquilo, ele produziu mesmo. Então, a gente vai poder fazer qual foi o rendimento real. Então, aquele valor que eu calculei teria o 100%, que seria o meu rendimento teórico, e o que eu obtive seria a quantidade real. E aí, com isso, então, eu consigo calcular esse rendimento real, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, aquele velho exemplo de formação de moléculas de água a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Então, já a reação balanceada, o que, que nós temos? Que 2 mols reage com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de água. Ele quer saber, determine o rendimento real de um experimento no qual 2 gramas de hidrogênio reagiram com 16 gramas de oxigênio, produzindo 14,4 gramas de água. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Eu tenho que saber que, então, ele determina da reação de 2 gramas de hidrogênio que reagiu com 16 de oxigênio. Então, se ele falou que isso daí está na proporção adequada, então eu posso fazer o cálculo para saber o quanto que ele produziria de água. Então, vou fazer a minha relação. 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 de oxigênio para produzir 2 mols de água. Quando eu faço a adequação para o cálculo de massa molar, eu vou ter o quê? Que 2 vezes 2, que é a massa molar do hidrogênio, reage com 32 do oxigênio e produziria 2 vezes a água, seria 2 vezes 18. Se ele reagiu 2 com 16, eu posso fazer a conta com qualquer um dos dois. Então, 2 vezes 2 produziria 36. 2 produziria X, que seria 18. Ou posso fazer o cálculo com o oxigênio. Então, 32, que é a massa molar do gás oxigênio, produziria 36. 16 gramas produziria X. Que aí, fazendo a conta, ele teria que produzir 18. A mesma quantidade que produziria o hidrogênio. Então, isso daí tem que ser coincidente, certo? Porque ele não me falou nada se eu tenho quantidades em excesso ou não. Bom, então, o meu rendimento teórico seria de 18 gramas. Aí ficou fácil. Né? Como as massas de hidrogênio e oxigênio estão em proporções estequiométricas, né? Então, por isso que a conta dos dois deu exatamente 18. Então, eu não tenho excesso. Não existe reagente em excesso. Então, teoricamente, deveriam ser produzidos 18 gramas. Mas, por fatores que aqui não nos cabe, foi produzido 14,4 gramas de água. Então, qual que foi o rendimento? É uma regrinha de 3 básica. Eu vou ter o quê? Que 14,4 gramas foi o que foi produzido realmente, vezes 100, porque eu vou saber o rendimento percentual, dividido pela massa teórica. E aí, quando a gente faz essa conta, o rendimento real é de 80%. Certo? Fica claro, pessoal?
Alguma dúvida com relação a isso? Acho que de cálculo estequiométrico é o que a gente mais tem de mais tranquilo. Então, vamos fazer alguns exercícios relacionados a isso? Eu vou parar a apresentação e vou abrir essa lista, que ela já está disponível no Aprender de vocês, que hoje eu dei uma boa atualizada nele. Deixa eu só abrir aqui. Tá abrindo aqui, pessoal. Fernando, não saiu, você acredita? Eu estou enrolada para corrigir as listas de exercício, mas eu quero ver se no máximo até amanhã eu disponibilizo isso para vocês. Estou super devendo para vocês isso. Porque como a gente já fez a vista da prova, eu acabei não priorizando a correção dos exercícios. Mas no máximo até amanhã eu entrego para vocês. Então vamos lá. Todo mundo enxerga a lista? Todo mundo está vendo a lista, pessoal? Sim? Então vamos lá. É bem simples, ó. O níquel puro pode ser obtido pela decomposição térmica do tetracarbonil níquel, que é esse composto aqui. No processo, é liberado o mesmo gás tóxico que utilizado. Desculpa. O processo é liberado o mesmo gás tóxico que usualmente provém dos automóveis. Escreva a equação química balanceada da decomposição do tetracarbonil níquel. Não é para ter problema, né? Então, a gente tem o quê? O níquel, o tetracarbonil níquel. Ele informou que é liberado o gás que é proveniente da combustão dos automóveis, que é o CO. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a decomposição disso vai gerar um níquel e 4 moléculas de monóxido de carbono. Então, a proporção a proporção estequiométrica da minha reação é de 1 para 1 para 4. Então, essa é a minha reação de decomposição. Aí ele fala, calcule a massa de níquel metálico puro, expresso em gramas, que pode ser obtido por essa decomposição estequiométrica de 3,141 quilos de tetracarbonil, que apresenta um rendimento de 96%. Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Essa lista está até com gabarito. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que saber o quanto que essa massa aqui de carbonil níquel produziria de monóxido de carbono. Não, só que ele quer do níquel, desculpa. Né? Então, ele quer saber a massa de níquel que foi produzido a partir de 3,141 quilos do tetracarbonil de níquel. Então, o que a gente vai fazer? Ele quer saber o quanto de níquel vai ser produzido a partir do tetracarbonil níquel. Então, o que a gente tem? Que 1 mol do tetracarbonil níquel vai produzir 1 mol de níquel. Então, 3,141 quilos ou 3.141 gramas vai produzir X de níquel. Só que esse X de níquel é o quê? Esse X de níquel que eu calculei, ele é
a minha massa de níquel como se eu tivesse 100% de rendimento. Mas no exercício ele já me informou que o rendimento da reação é 96%. Então, na verdade, ele não vai produzir aquilo que foi calculado. Ele vai produzir só 96% daquilo. Então, quanto que ele vai produzir de níquel? Conseguem fazer aí rapidinho? Então, 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Chegaram no resultado, pessoal? Tem bem longo aqui. Resolveram? Estão resolvendo, pessoal? Isso. Não, não é isso, Hélida. Não, não é isso. Vamos lá fazer junto? Ó, então vamos lá. Que relação que a gente vai utilizar? A massa molar do tetracarbonil de níquel, que deu quanto na conta de vocês? A massa molar dele.
a massa molar, a massa molar do tetracarbonil de níquel, pessoal, deu 170,7. Certo? De vocês deu isso também? Isso. Depois, a do níquel é 58,7. Então, qual que é a relação que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar essa daqui, do tetracarbonil do níquel, produzindo níquel. Então, vamos lá, vou colocar aqui embaixo. Então, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que 170,7 produziria 58,7 de níquel, certo? Aí eu tenho 3.141 gramas, que eu passei para gramas, de tetracarbonil níquel, então ele produziria quanto de níquel? X. Ah, já sei o que vocês fizeram. Vocês calcularam 95% dessa massa aqui, né, do tetracarbonil. Mas, na verdade, ele não quer saber do tetracarbonil, ele quer saber da massa de níquel. Então, primeiro eu tenho que calcular o níquel, porque, ó, aqui, ó, calcule a massa de níquel por espécie em gramas, que pode ser obtido pela decomposição do tetracarbonil de níquel. Então, na verdade, eu preciso calcular o quanto de níquel que essa massa de 3.141 vai produzir. Então, quando eu faço essa conta, o meu X vai ser igual a 1.080. 1.080,8 gramas. É que nem eu tô entendendo a minha letra. Vou repetir. Isso, 1.080,12. Então, isso daqui seria a minha massa de níquel se eu tivesse um rendimento de 100%. Mas, na verdade, ele me informou no exercício que não é 100%, é 96%. Então, a gente volta lá. Vou fazer aqui do lado. Então, que 1.080,12 seria 100%. Opa, 100%. Só que o rendimento foi, na verdade, 96. Então, que massa, na verdade, foi produzida aí desse 1.080 com um rendimento de 96%. E aí, fazendo a conta, esse X vai dar os 1.035,8 gramas. Se acharam aí? É, porque calcularam direto, né? Nem leram direito, que o cara queria saber a massa de níquel. Então, aqui, nesse exemplo, nesse exercício, o que ele fez? Ele queria saber o quanto que o meu processo produziria, que é um cálculo estequiométrico normal, mas sabendo que o rendimento da minha reação é de 96%. Certo? Olha o segundo caso. Vou pagar a resposta, né? Uma das maneiras de se produzir cal viva é através da pirólise do carbonato de cálcio. Então, a queima do carbonato de cálcio vai liberar CO2 e vai produzir o óxido de cálcio. Uma amostra de 20 gramas de calcário produziu 10 gramas de cal viva. E agora ele quer saber qual que é o rendimento. Então, é um pouco diferente do que a gente viu. A base é o cálculo estequiométrico. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Escrever a minha reação. Fazer o cálculo teórico. E aí, depois, calcular o rendimento. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que escrever a reação. Então, o CA... Vou escrever tudo em vermelho aqui.
o CaCO3 vai produzir a cal viva e vai liberar o CO2. Opa, o CO2. Então, a reação já está balanceada. Então, ele não me falou nada do CO2, ele relacionou o calcário com o óxido de cálcio. Então, quem que é meu calcário? Meu calcário, a massa molar dele é 100 gramas, que produziria o cálcio, que é 40 mais 16 do oxigênio, 56 gramas, certo? Então, se eu tenho 20 gramas de cálcio, que é o meu reagente, ele vai produzir quanto? Produziria quanto de óxido de cálcio? X. E aí, fazendo essa conta aqui, o meu X vai ser o quê? 56 vezes 20, dividido por 100 gramas, que daria 11,2. Então, isso era o que deveria produzir teoricamente. Mas ele produziu isso? Não produziu. O enunciado me fala que ele produziu 10 gramas. E aí ele quer saber o rendimento. Então, vamos pôr aqui do lado. Então, o meu rendimento de 100% teria produzido 11,2. Seria o meu 100%, mas na verdade ele não produziu isso. Ele produziu o quê? Ele produziu 10 gramas. Então, o meu rendimento foi X. E aí, fazendo a conta, então, meu X vai ser igual a 1.000 dividido por 11,2, que vai dar 89,2%. Tudo bem? Chegaram no resultado aí? Sim? Mais alguém? Hélida? Nayara também? Alguém mais está fazendo? Legal, Marcos. Ah, que bom, pessoal. Que bom, que essa parte é bem gostosa. Vamos ver esse terceiro? João, Elvis. Muito bom. Então, vamos lá. A grafite pura é constituída essencialmente de carbono. Sua queima pode ser representada pela equação carbono, que é a grafite, em combustão com oxigênio, produzindo CO2. Estequiometria de 1 para 1 para 1. Aí ele fala qual o rendimento da reação, sabendo que 66 gramas de grafite produziu 230. E depois ele quer saber, se o rendimento fosse 80%, quantas gramas de carbono seriam necessárias para produzir 30 gramas? Então, são basicamente dois exercícios utilizando o mesmo enunciado. Vamos fazer? Que daí eu faço aqui também. Então, a reação já está balanceada na proporção de 1 para 1. Aí nós vamos ter que 12, que é da grafite, produz 44 do dióxido de carbono.
Só que, na verdade, ele produziu 230. Já fiz o item A. Vou fazer o item B, pessoal. Finalizaram, pessoal? Fizeram aí o item A? Então, vamos lá. Então, vou utilizar a mesma reação. Em vermelho também. Então, qual que é a relação? Carbono, gás oxigênio produzindo dióxido de carbono. Então, qual que vai ser a minha relação estequiométrica? Que 12 gramas. Olha que 12 gramas vai produzir 44 gramas de dióxido de carbono. Aí ele fala qual o rendimento da reação, sabendo que 66 gramas de grafite produziu 230. Então, a gente tem que saber o rendimento teórico. Então, 66 gramas produziria quanto de dióxido de carbono? E aí, fazendo a conta, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que esse X, que é a minha massa teórica, deu 242 gramas. Então, teoricamente, ele produziria 242. Mas, na verdade, ele não produziu isso daqui. Ele produziu 230. Então, qual que foi o rendimento? Aquela mesma continha de rendimento.
Então, o que a gente vai ter? Que 242 gramas seria meu 100%. Mas, na verdade, ele produziu 230 gramas. Então, meu rendimento é X. E aí, fazendo a conta aqui, o meu deu 95,04%. Foi isso? Todo mundo chegou nesse valor? Chegaram, pessoal? Sim? Ah, que bom. E aí, vamos para a parte B, que ela é mais interessante. Ele quer saber se o rendimento da reação fosse 80%, quantos gramas de carbono seriam necessários para obter 30 gramas de dióxido de enxofre? Então, percebe que a mesma reação é o mesmo cálculo que a gente fez anteriormente. Vou até copiar aqui. Então, o que a gente vai ter? Se o rendimento da reação fosse 80%, quantos gramas de carbono seriam necessários? Então, na verdade, agora ele quer saber a quantidade de reagente que é o meu carbono. Então, a gente vai alterar aqui. A relação continua a mesma. Então, 1 mol de carbono vai produzir 1 mol de dióxido de carbono. Então, 12 gramas produz 44. Ele quer produzir 30 gramas de dióxido de enxofre, dióxido de carbono. Só vou mudar aqui. Então, 20 gramas, ele iria produzir X gramas de carbono. E aí, fazendo essa conta, ele ia precisar de 8,18 gramas de carbono. Certo? Então, veja que nesse caso nós estamos fazendo o processo inverso. Só que aí, o que ele falou? Que a reação é de 80%. Então, o que acontece? Se eu colocar 8,18 gramas de carbono no meu reator, eu vou produzir as 20 gramas? Porque 20... Ah, desculpa, pessoal, 30. 30 gramas. Mas o resultado é esse. Certo? Esclarecido, Fernando? Então, é 30, não é 20. Então, ó, 12 para 44, então 30 gramas X. E o X, 8,18. Vou até conferir aqui. Isso. Certo? Então, pessoal, se eu colocasse 8,18, eu produziria 30 gramas de dióxido de carbono? Produziria ou não? Não produziria. O que ia acontecer? Eu ia produzir 80%, então seria 80% de 30. Então, ele quer saber a massa. Tem que ser uma massa que a hora que ele reagir, gere... como que eu vou colocar? Eu tenho que ter uma massa que quando ocorrer o rendimento de 80%, ele produza 30 gramas. Então, o que a gente vai fazer? Vocês concordam que esse 8,18 tem que ser o meu 80%? Então, o que a gente vai ter? Que 8,18 gramas é o rendimento de 80%.
Então, aí eu quero saber 100%. Quanto que vai ser? X. E aí, fazendo essa conta aqui, no meu deu 10,23 gramas. Então, o que que acontece? Eu vou colocar no meu reator 10,23 gramas de grafite, vai reagir estequiometricamente com oxigênio e vai produzir dióxido de carbono. Mas nessa quantidade de dióxido de carbono, o meu rendimento não é 100%. O meu rendimento é de 80%. Então, na verdade, eu vou colocar 10,23, vai ter um rendimento de 80%, então, na verdade, o que a gente vai ter é 8,18, para que no final a gente tenha um rendimento de 30 gramas. Fica claro essa conta aqui, pessoal, da porcentagem? Fica claro? Que esse é meio chatinho de entender. Ficou? Então, na verdade, eu preciso colocar uma massa a mais, para que quando ocorrer o rendimento de 80%, vai produzir os 30 gramas. Como assim, Fernando? Só mais treino? É mais treino, é isso que nós estamos fazendo, exercícios. Isso. Então, vamos lá. O quarto. Isso, pratica mais. Então, o que, que ele tem? Que 0,4 mols de ácido clorídrico puro reage com zinco em excesso. O volume do gás hidrogênio obtido é 3,360 litros na CNTP. Quer saber qual que é o rendimento? Fácil esse? Como é que fica, então? Podem fazer. Que aí lembra que eu preciso escrever a reação balanceada, né? E aí, pessoal? Esse daqui envolve volume gasoso na CNTP. Então, da mesma forma, preciso escrever a reação. Como que fica a reação? O zinco reagindo com HCl e vai produzir o quê? O que essa reação produz?
Qual que é o produto da reação? ZnCl2. O que mais? Isso? Existe isso? Existe hidrogênio atômico? Isso, H2, né? Que é a molécula de gás e hidrogênio. E aí, o que eu preciso fazer ainda nessa reação? Fazer o balanceamento. Então, 1 mol de zinco, no meu produto, 1 zinco. Depois do cloro, 2 átomos de cloro no meu produto, então eu preciso ter 2 átomos de cloro. E aí, então, 2 hidrogênios e aqui 2 hidrogênios. Então, a relação é de 1 mol de zinco para 2 de ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco mais hidrogênio, certo? E aí, eu vou fazer minha conta. 0,4 mols de ácido clorídrico reage com zinco em excesso e produz uma certa quantidade de hidrogênio. Então, o que a gente vai ter? Como ele me deu a quantidade de ácido clorídrico em mols, eu posso usar mols. Só que qual que é a relação? Que 2 mols de HCl produz 1 mol de hidrogênio. Que na CNTP, qual que é o volume? 22,4, como a gente viu. Certo? E aí, 0,4 mols. 0,4 mol vai produzir X litros de H2. E a hora que foi feita essa conta, o X deu igual 4,48 litros. Todo mundo chegou nisso? Chegaram, pessoal, nesse resultado? Então, isso daqui seria o meu rendimento de 100%. Mas, na verdade, não foi isso que ele produziu. 4,48 litros seria o meu rendimento de 100%. Só que, na verdade, não produziu isso, né? Aqui no exercício ele me fala que produziu 3,360 litros, que vai ser X. E aí o meu X, que vai ser o rendimento real, deu 75%. É isso. Chegaram no resultado? Elvis, José, Hélida, Marcos, Natália. Certo. Mais um? Legal, pessoal. Então, para fazer, escrever reação, né? E o cálculo. Então, tem que estar tudo certinho. Então, no quinto, o que ele fala? Que a reação entre cálcio e oxigênio produz óxido de cálcio. Que massa de óxido de cálcio será obtido a partir de 8 gramas numa reação que apresenta um rendimento de 70%? Então, também um cálculo simples. Então, a reação cálcio mais O2, que vai produzir óxido de cálcio. Só que aqui eu tenho 2 oxigênios, então aqui eu também tenho que ter 2 oxigênios. E aqui eu preciso ter 2 cálcios.
Então, qual que é a relação? 2 mols de cálcio reage com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de óxido de cálcio. Que massa de óxido de cálcio será produzida a partir de 8 gramas de oxigênio? Então, nós vamos lá. A relação vai ser O2, que vai produzir 2 vezes 40 mais 16, que é 56. Aí eu vou ter que 8 gramas... Desculpa, pessoal. Vou fazer certo, tá? 2 de CaO. Então, o que a gente vai ter? Que 32 gramas de oxigênio vai produzir 2 vezes 56. Então, 8 gramas de oxigênio vai produzir X. Um X aqui. Deu quanto? Foi isso? Só que, na verdade, 28 gramas se o meu rendimento fosse de 100%. Mas ele me informou aqui no exercício que, na verdade, ele é 70%. Nós vamos ter o quê? Que 28 gramas seria 100%. E o que ele produziu lá, não é o que ele produziu. O rendimento é 70, então o X, que ele quer saber de óxido de cálcio produzido, num rendimento de 70%. Que foi 19, Fernando. E aí, fazendo a conta desse meu X, vai ser o 28 vezes 70 dividido por 100. Certinho, 19,6 gramas, não por cento. Isso, 19,6 gramas, né? Porque viu que o rendimento é em porcentagem. Então, multipliquei grama por porcentagem e dividi por porcentagem. Na divisão porcentagem vai sobrar grama. Mesmo porque é o que ele está perguntando, né? Que massa de óxido de cálcio? E aí, massa, gramas. Gostoso, pessoal? Vamos mais um? Deixa eu ver. Segundo também. A neutralização do hidróxido de ferro 2 com ácido clorídrico ocorre com rendimento de 90%. Que massa de cloreto de ferro 2 será produzido partindo de 18 gramas de hidróxido de ferro 2 com excesso de HCl? Então, na verdade, na minha conta, o ácido clorídrico não me interessa, mas eu preciso escrever a reação. Então, vamos lá. O hidróxido de ferro 2 reage com HCl, uma reação de neutralização, que vai produzir o cloreto de ferro. Cloreto de ferro 2, mais água. Certo? Então, essa é a minha reação. Preciso fazer o balanceamento dela. Então, vamos ver. Aqui, o ferro tem um no produto, um ferro no reagente. Depois, eu tenho um cloro no reagente e 2 cloros no meu produto. Então, posso tentar fazer por aqui.
No meu reagente, eu vou ter 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho minha molécula de água, que já tem 2 hidrogênios, então eu vou precisar multiplicar minha molécula de água por 2. E aí, confiro o oxigênio. Tem 2 oxigênios aqui no reagente, e aí tem 2 oxigênios aqui da contribuição da minha molécula de água. Então, a neutralização ocorre em rendimento de 90%, qual a massa de cloreto de ferro 2 será produzido a partir de 90 gramas de hidróxido de ferro em excesso de HCl. Então, quem que eu vou relacionar aqui? Eu vou relacionar o meu hidróxido de ferro com o meu cloreto de ferro, num rendimento de 90%. Vamos lá fazer? Chegaram no resultado? Chegaram, pessoal, no resultado? Quanto deu, pessoal? Qual foi a massa produzida de cloreto de ferro? Alguém finalizou? Quanto deu, pessoal? Chegaram no resultado? Na minha conta deu 22,84 gramas, é isso? Ou estão fazendo ainda?
que aqui a minha massa molar deu 90, se tiver tudo certo. E reagiu com a do cloreto de ferro 2, que é 126,8 gramas. Então, 18 gramas. Produziu X de cloreto de ferro 2. Na minha conta, esse X deu 25,38 gramas. Ele me informou que o rendimento da reação é de 90%. Por que o rendimento pode ser 90%, pessoal? Porque, de repente, pode ser que meu ácido clorídrico tenha alguma impureza. Então, quando eu coloquei ele no meu reator, parte dele não está reagindo, porque quando eu pesei, sei lá, 126, quando eu pesei uma certa quantidade do ácido clorídrico, parte dele era impureza, e aí a impureza não reage, certo? Então, pode ser que o meu ácido clorídrico não era um PA, que era 100%, né? Bom, aí ele quer saber, então, a massa. Então, 25,38 gramas é se o meu rendimento fosse de 100%. Na verdade, não é. Quero saber a minha massa X. Produzida no rendimento de 90%. Esse meu X foi igual a 22,84 gramas. Chegaram nisso, pessoal? Chegou? Ai, que bom. Então, vamos ver. O sétimo, pessoal, é o mesmo esquema. Então, olha, o zinco em pó foi atacado por ácido clorídrico, produzindo um sal, que é o cloreto de zinco, e liberando hidrogênio. Então, sempre lembrando que metais reagem com ácido clorídrico, certo? Produzindo sal e liberando hidrogênio. Determine o rendimento dessa reação, sabendo que a massa de hidrogênio obtida foi de 1,5 gramas, 1,5 quilos. Então, de novo, o importante é fazer a reação balanceada, que a gente já tem até essa reação aqui no exercício anterior. Então, que ele tem o quê? Que 65 foi atacado com ácido clorídrico, que produziu sal e gás, quer saber o rendimento, sabendo que produziu uma massa de hidrogênio de 1,5. Então, veja que aqui ele não colocou em volume gasoso, porque possivelmente essa reação não aconteceu na CNTP. Vou aproveitar mais aqui. Aqui, ó, que nesse quarto exercício a gente calculou como volume. Então, variou entre mol e volume. Aqui não, é tudo massa. Então, vamos ver. Não tá lá. Mas o zinco é 63,5 gramas por mol. E aí ele vai produzir 2 gramas, que é a massa do gás hidrogênio. E ele me fala que 65 quilos de zinco vai produzir
X de hidrogênio. Vamos fazendo essa conta aqui também. O X vai ser igual a 65 vezes 2 igual dividido por 63,5, que vai dar 2,05 gramas. Só que ele fala que, gramas não, quilo, né? Só que ele fala que, na verdade, foi obtido 1,5. Então, só fazer aquele calculinho lá de rendimento. Então, que 2,05 quilos seria 100%, mas, na verdade, ele produziu 1,5 quilos. E vai ser X. E o rendimento, então, isso mesmo. É um pouquinho diferente do resultado. Aqui no meu deu 73,2%. Alguém mais chegou nesse resultado? Certo. Alguém mais chegou, pessoal? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Vamos ver esse oitavo, depois se tem algum diferente. A contaminação de água com arsênio é uma preocupação do governo de Bangladesh, já que pediu ajuda internacional. O arsênio não reage rapidamente com a água. O risco da permanência do arsênio na água é em seu depósito de sedimentos. E a seguinte reação com arsênio com NaOH. Então, o que a gente tem? Que o arsênio, que reage com NaOH, vai produzir esse óxido arsenato, acho, de sódio e produzir hidrogênio. Então, ele deu a equação. Aí ele fala que 75 gramas reagiram com NaOH suficiente para produzir 25,2 de hidrogênio na CNTP. Qual o rendimento obtido nessa reação e qual é a massa do arsenato de sódio produzida? Tranquilo de fazer, pessoal? Fazemos juntos ou vocês fazem? Então, num primeiro momento, o que a gente vai fazer? A relação de 2 mols de arsênio com 3 mols de gás hidrogênio, que como está na CNTP, a gente pode utilizar aquela relação do 22,4. Então, o que eu vou ter? Que 2 mols de arsênio vão produzir 3 vezes 22,4 litros de hidrogênio. Então, 75 gramas de arsênio vai produzir X de hidrogênio. Que se alguém fizer, passa o número, por favor.
Todo mundo chegou nesse resultado proposto? De rendimento de 75%? Tá, pode fazer com calma. Chegaram no resultado?
Deu certo, pessoal? Ele dá exatamente aquele resultado: 75% de rendimento e 144 gramas de arsenato de sódio. E aí, pessoal, deu certo, Nayara? Não? Qual que foi a dúvida aí? Então vamos lá fazer junto. Ó, a gente tem. Não? Então vamos lá. Vamos escrever a equação. Então, quem me interessa é o arsênio e primeiro o hidrogênio. Então, 3 hidrogênios, certo? Então, a massa do arsênio vai ser 2 vezes 74,9. Podemos arredondar aí para 75. E na CNTP, isso, vai produzir o quê? 3 vezes 22,4 litros, certo? Então, essa é a minha base. Então, ele fala que 75 gramas do arsênio produziu 25,2. E ele quer saber o rendimento. Então, aqui a gente vai fazer a conta. 100 e... Deixa eu ver aqui. Isso, 149,84, poderia ser 150, vezes, vai gerar, na verdade, 67, né, que eu não fiz a conta aqui direto. 3 vezes 22,4. 67,2 litros. Então, aí a massa de arsênio era 75. E que aí produziu... X, aqui é 62. 67,2. Então, 75 gramas produziria X. X igual, que na minha conta aqui, 33,6 litros, certo? Mas não foi isso que produziu. Produziu 25,2. Então, vamos lá. 33,6 litros seria o meu 100%, mas na verdade não produziu isso, produziu o 25,2 litros. E aí seria X. E aí o meu X, então, na minha conta aqui, deu 75%. Acho que se acharam aí? Encontrou o erro, Elvis? Então tá feita a primeira parte. A segunda parte, ele quer saber a massa do arsenato de sódio que foi produzida. Volto lá. Posso usar o arsênio, que tá aqui já. Certo. Certo. Então, a gente vai ter a relação dos arsênios, que reage
com 2 do arsenato. Aí aqui, de novo, posso até, pessoal, como é 2 para 2, posso usar não preciso nem multiplicar, né? 0,9 vai produzir 2 vezes do arsenanato, que vai ser 2 vezes 192. E aí, então, a massa que ele tinha era 75. Então, consequentemente, ele vai produzir X. X igual 192 gramas. Só que 192 gramas se o rendimento fosse 100%. Mas a gente achou no item anterior que o rendimento da minha reação é de 75%. E aí, então, 192 gramas é 100%. E aí ele produziu, na verdade, X massa num rendimento de 75%. E aí, fazendo a conta aqui, X vai ser igual a 144 gramas. E é isso. Se acharam ali? Se errou o começo, aí você já vai errar o item B também. Certo? Vou só comentar. Aqui o nono é tranquilo. Ele quer que calcula, né, a combustão do gás amoníaco é representada pela seguinte equação que não está balanceada. Então, precisa fazer o balanceamento da equação. 2 hidrogênios aqui, precisa pôr 2 hidrogênios aqui, que vai dar... Tem que colocar o 2 aqui. Aí depois ficou 6 hidrogênios. Então aqui vai precisar de 3 hidrogênios. Só que aqui, 1 oxigênio, 2 oxigênios. Então lembra que eu não posso colocar meio, né? Porque eu preciso ter um número inteiro com o coeficiente estequiométrico. Então vou multiplicar tudo por 2. Então vai ficar 4, mais 1, mais 2, mais 6. Então, aí a única questão é fazer o balanceamento correto. Calcule a massa de água, então, a partir de 56 litros de NH3 na CNTP, sabendo que o rendimento é 95. Então, o que a gente vai fazer? 4 vezes 22,4 vai produzir 6 vezes 18. E aí, 56 litros vai produzir X de água. Então, esse X de água, se a minha reação fosse 100%, mas ela não é 100%, ele me informou que a minha reação é 95%. Então, a minha massa, 64,1. Então, não é diferente do que a gente viu antes. Esse décimo, pessoal, que ele é um pouquinho diferente, que ele quer saber, determine a massa de óxido de alumínio impuro, que contém 60% de pureza, necessário para produzir 216 gramas do metal alumínio num processo com rendimento de 90%. Esse aqui é bom. O que a gente tem? Ele quer saber a massa do óxido de alumínio. Então, o óxido de alumínio
né, quer saber a massa do óxido de alumínio para produzir 216 do metal alumínio. Então, com rendimento de 90. Então, o que, que a gente vai fazer? 2 mols de óxido de alumínio produz 4 mols de 4 mols de alumínio. Então, ele quer produzir 216. Então, eu faço essa conta e aí vou determinar a quantidade de óxido de alumínio. Mas esse valor do óxido de alumínio que ele me dá aqui é como se fosse 90%. Então, eu vou ter que fazer o cálculo para 100%, certo? Calculei a massa do óxido de alumínio. O que, que a gente tem? Ele quer saber a massa do óxido de alumínio impuro. Então, essa massa que eu peguei é só da pureza. Então, seria 60% desse óxido de alumínio. Que aí eu teria que calcular o X. Fica claro esse? Então, na primeira etapa, eu trabalho com o rendimento da reação. Então, beleza, vou produzir 216, vou precisar de uma certa quantidade de óxido de alumínio. Mas lembra que o rendimento foi 90%, então eu vou ter que calcular a massa para 100%, igual a gente fez no exercício anterior. Calculei aqui, ótimo. Só que, na verdade, ó, se eu for pesar o meu minério, eu só vou ter 60% desse óxido de alumínio. E aí, então, eu preciso calcular o 100%. Então, vamos supor que aqui deu 200. Então, esses 200 é 60%. 100% vai ser X. Porque daí eu tenho que pegar, como se eu fazer o processo inverso. Eu vou pegar o minério, só 60% dele vai reagir num rendimento de 90%. Então, por isso que a gente tem que ir fazendo o processo inverso. Fica claro? E aí o gabarito ele está correto, dá 612 gramas mesmo. É possível fazer, pessoal? Vou deixar de tarefa, que olha, a hora passou, são 10h30 já. Pode ser? Certo. Então tá bom, pessoal. Bom, então, com isso, pessoal, a gente termina a parte de cálculo estequiométrico. Agora, todo o cálculo estequiométrico que a gente vai ver vai estar dentro da análise gravimétrica, que a gente começa na quinta-feira. Certo? Então, na quarta, pessoal, eu passo uma lista para ter uma ideia de, na verdade, na quarta não, amanhã já, porque daí eu preciso fazer a solicitação das questões de laboratório, os reagentes, né? E preciso saber certinho quem que vai. Pode ser? Então, por hoje é isso, pessoal. A gente se fala amanhã, então, para verificar certinho quem vai poder ver no laboratório, quem não, e aí da nossa transmissão via remota da nossa aula de laboratório. Certo? Então é isso. Vou dar uma olhadinha na apresentação da Hélida agora, e aí a gente se fala amanhã. Boa noite para vocês e obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, José.